barulho da galera. E não é mentira não, tá chacoalhando o São Januário, a gente sente isso aqui na cabine. Footshots 2000 apresenta os 10 maiores jogadores da história do Vasco. Já vou pedir para dar aquela força, curtindo, comentando, se inscrevendo e compartilhando o vídeo com um amigo que vai gostar. Ah, e claro, ative o sininho para acompanhar os vídeos que posto por aqui. O Clube de Regatas Vasco da Gama é um dos maiores times do futebol brasileiro, com uma história repleta de conquistas, grandes jogadores e uma torcida apaixonada. O Vascão sempre figura entre os principais clubes do país. Diante de toda essa história, passaram por aqui diversos ídolos, craques e revelações do futebol mundial. Mas então, quais são os 10 maiores jogadores de sua história? Lembrando que criei essa lista baseada nas principais opiniões sobre os maiores craques do Vasco da Gama na internet. Caso tenha faltado alguém, deixe nos comentários para contribuir com as informações. Antes, gostaria de deixar algumas menções honrosas. Donizete, o homem das decisões. Vavá, que marcou 191 gols com a Cruz Maltina. Pedrinho, que conquistou tudo pelo Vascão. E Valdir, grande revelação da base. Agora vamos lá. Em 10º lugar temos o Carlos Germano. Promovido da base, Carlos Germano é um dos goleiros mais icônicos da história do Vasco. Durante os 632 jogos que atuou pelo time, Germano é mais um que pode se gabar da lista de títulos que conquistou na Colina, como 4 cariocas, um Rio-São Paulo, um brasileiro e uma Libertadores. Atualmente é treinador de goleiros da equipe profissional do clube. Em 9º lugar, temos Mauro Galvão, um dos maiores xerifes da história vascaína. O gaúcho Mauro Galvão foi sinônimo de liderança durante todo o tempo que jogou pelo Vasco. Contratado com 35 anos, o ex-zagueiro é outro que possui invejável currículo de títulos pelo Cruz Maltino, além de 2 brasileiros, uma Rio-São Paulo, um carioca e uma Mercosul. Galvão foi o responsável por levantar a Libertadores conquistada no ano do centenário do clube. Em 8º lugar, Felipe. No Vasco desde os 6 anos de idade, onde fora jogar futsal e, posteriormente, acabou transferido para o campo. Com mais de 350 jogos e 7 títulos de expressão pelo clube, Felipe é o jogador mais vitorioso da história vascaína. Meia canhoto de muita habilidade, conquistou um carioca, um Rio-São Paulo, uma Copa do Brasil, uma Mercosul e uma Taça Libertadores da América, além de 2 campeonatos brasileiros. 7º lugar, Bellini. Quem nunca usou a estátua do Bellini como ponto de encontro no Maracanã? Além de ser o primeiro capitão a erguer o troféu de campeão do mundo pelo Brasil, em 1958, na Suécia, o zagueiro é ídolo em São Januário, onde venceu 3 campeonatos cariocas e um torneio Rio-São Paulo nos 430 jogos que vestiu o uniforme do Vasco. No 6º lugar, Barbosa. Apontado injustamente como culpado pelo Maracanazo, em 50, a história conta que fora recebido, ao voltar ao Vasco após o Mundial, com enorme festa pela torcida Cruz Maltina, em reconhecimento ao seu valor. Peça integrante do famoso Expresso da Vitória, o arqueiro conquistou, além do Sul-Americano de Campeões de 48, de forma invicta, 6 campeonatos cariocas e um torneio Rio-São Paulo. Agora, o top 5. Abrimos com Edmundo. Quando se pensa no ataque vascaíno, é impossível não lembrar do animal. Edmundo certamente é um dos maiores nomes do Clube Vasco da Gama. O atacante marcou seu nome na história e é lembrado por muitos como um dos maiores de todos os tempos do clube. Edmundo nasceu na base vascaína, mas ficou pouco tempo no Rio de Janeiro durante sua primeira passagem. Entretanto, o jogador retornou mais 4 vezes ao seu lugar de origem. Apesar de sempre ser polêmico, Edmundo foi decisivo em diversas ocasiões.
O jogador começou e encerrou sua carreira no Gigante da Colina e conta com o brasileiro de 97 e o carioca de 92 em sua trajetória no clube. Em quarto lugar, temos Ademir de Menezes, um nome que dispensa apresentações. Muitos o consideram como o primeiro grande ídolo do Vasco. Além disso, é visto como o maior jogador da história do clube antes da chegada de Roberto Dinamite. Habilidoso, cheio de classe e decisivo, esses são alguns dos adjetivos para descrever como era o Ademir dentro de campo. O jogador conta com 4 títulos cariocas em sua bagagem, além de ser o artilheiro da Copa do Mundo de 50, com 9 gols na competição. Ademir possui 429 partidas disputadas pelo Vasco, se tornando o 11º com mais jogos, além de possuir 301 gols anotados, conquistando sua vaga como o 3º maior artilheiro da história do clube e como um dos maiores jogadores da história do Vasco. Terceiro colocado, Juninho Pernambucano. Juninho, considerado por muitos como o maior meio-campista da história do Vasco, Juninho Pernambucano marcou seu nome na história do clube na década de 90, que foi uma das mais vitoriosas da história. Juninho foi o maestro que controlava a postura do time durante as partidas, e foi assim que o Vasco conquistou seu maior título, a Libertadores de 98. Além disso, o meio-campista participou de todos os outros títulos já mencionados da época. Para abrilhantar ainda mais sua carreira, Juninho é conhecido pelo mundo inteiro como um dos maiores batedores de falta da história do futebol. Por conta disso, tudo que Juninho é considerado como um dos maiores jogadores do Vasco. O segundo lugar é o baixinho Romário, inclusive assista o vídeo que fiz dele no canal. Romário está presente nessa lista por questão de talento, importância e idolatria, tudo que é necessário para ser lembrado na história de um clube. Existem debates se Romário foi ou não o melhor jogador que já atuou com a camisa do Vasco, falando dentro de campo, é claro. É importante ressaltar isto, pois sua vida fora de campo foi repleta de polêmicas e brigas. O baixinho era intenso e difícil de controlar. Seu nome era presença constante nos jornais esportivos da época. O atacante surgiu da base vascaína em 85 e permaneceu no clube por 3 anos, o que foi o suficiente para se tornar bicampeão carioca e chamar a atenção dos europeus. Depois de se aventurar pela Europa e conquistar o tetracampeonato mundial pela seleção brasileira, Romário decidiu viver seu auge da carreira aqui no Brasil em 2000, vestindo o manto do Gigante da Colina. Nesse ano, o atacante conquistou o Brasileiro e o Mercosul. Em 2007, Romário viveu um dos maiores momentos do esporte, quando marcou seu 1000º gol da carreira, momento que é recordado até hoje pela torcida e por ele mesmo. E o primeiro colocado não poderia ser outro, Roberto Dinamite, Carlos Roberto de Oliveira, ou como é mais conhecido, Roberto Dinamite. Este atleta é o maior que já passou na história do Vasco. Também cria da base vascaína, Roberto Dinamite é o jogador com mais atuações pelo clube, tendo mais de 1000 partidas disputadas. Além disso, ele também carrega o título de maior artilheiro do Vasco, com mais de 700 gols anotados. Como se não bastasse, Roberto foi decisivo pelo Vasco e garantiu o primeiro campeonato brasileiro do clube, em 74. Também conta com mais 5 títulos do Carioca em sua bagagem, se tornando assim o maior jogador da história do Vasco. Cada jogador dessa lista conquistou seu nome por motivos diferentes, mas o que realmente importa é que estes são os maiores jogadores do Vasco e sempre serão lembrados por isso.